Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para mostrar como você pode melhorar a sua nota na competência 3 da redação do Enem. A competência 3 avalia a construção do projeto de texto. O projeto de texto consiste em apresentar na introdução o tema e a tese, de preferência duas teses. O tema, de preferência, deveria ser parafraseado. Você pega a frase temática ou tema da redação, identifica as palavras-chave e parafraseia, constrói uma frase apresentando o tema e depois apresentando os dois argumentos. Se sua redação, primeiro parágrafo, tiver o tema e dois argumentos, você já tirou 120, tá? É óbvio que seria bom que houvesse desenvolvimento e conclusão. De novo, se na introdução houver o tema da redação, de preferência parafraseado, e duas teses, 120 já foram conseguidos por você. Para tirar 200, você precisa cumprir o projeto de texto. Na introdução, você apresenta o projeto de texto, tema e duas teses. Nos argumentos e na conclusão, você cumpre o projeto de texto. Então, você retoma as teses, tá? Prova as teses, analisa as provas e depois o problema ou os problemas são solucionados. Essa estrutura vale 200 pontos. Trouxe aqui alguns problemas que podem levar à perda de pontos na competência 3. Eu chamo de problemas ou fraturas na construção do projeto de texto, ou rupturas. Primeiro, a ausência de tese. Sem tese, seu texto vai perder ponto. Em geral, perde 40. Uma tese apenas, é provável que você perca 40 pontos. Tese sem conexão com argumento, perde de 40 a 80 pontos. Você indica na introdução, você vai falar de dois assuntos, daí você vai falar de outra coisa que não tem nada a ver, outros assuntos sem nenhuma conexão. Você vai parar, ficar apenas com 120. Argumento sem conexão com a tese. Argumento superficial, tá? Você não apresenta, você não prova, você não faz análise, tá? Se a prova não estiver conectada com argumento, também há uma ruptura com o projeto de texto. A análise desconectada da prova, ruptura com o projeto de texto. Você usa um articulador impróprio. Um articulador, você quer, digamos, indicar uma causa. E você usa, por exemplo, como desdobramento, que é consequência. Absurdo. Tá? Você pode perder ponto ou na 3 do projeto de texto, articulador inadequado, ou na 4. Tá? Problemas sem solução na conclusão. Perde ponto na competência 3. É um erro muito grave. Tá? Se na introdução você apresentar uma contextualização, um artigo da Constituição, a lei, um dado histórico, e você não retomar, tá, de preferência na conclusão, há uma ruptura com o projeto de texto. Tá? Se você sua solução de problema não tem conexão com os argumentos, sem dúvida você perderá ponto. Nesta lâmina, aqui neste slide, eu apresentei os principais problemas que levam à perda de pontos na competência 3, na competência do projeto de texto. Tá? Trouxe agora uma redação avaliada com 120. É muito provável, pela nota, que o corretor identificou o tema e as teses, e os argumentos e conclusões estavam muito ruins. Veja aqui como é que foi a redação do aluno. Atualmente, no Brasil, a educação para os surdos está em falta, pois não é qualquer escola que possa fornecer e aplicar o ensino a eles corretamente. Tem um tema bastante bem apresentado. A tese não é muito clara, não. Vamos ver se aparece a tese agora. Quando conseguem receber a aprendizagem adequada, começa o mau ensinamento, porque tem pessoas que se acham melhor que eles porque não têm essa deficiência de não escutar. Bem interessante esse segundo parágrafo, porque já tem um problema, tem uma tese aqui. O ensino não é adequado ao surdo. Tá? E o surdo também enfrenta preconceito. São as duas ideias aqui. Na verdade, nesse segundo parágrafo, eu tenho 3 ideias sem nenhuma conexão. Tá? Era para ser um argumento, mas está excessivamente mal estruturado. Por quê?
Primeiro, o aluno escreveu: quando conseguem receber a aprendizagem adequada? Ele não fala o que é aprendizagem adequada. Ele ainda não prova que não há aprendizagem adequada e nem faz uma análise. Então, é uma opinião, não é um argumento. Depois vem algo bem interessante, que é o segundo bloco, o segundo raciocínio ou a segunda opinião. Começa o mau ensinamento. O que é mau ensinamento? Prova que existe mau ensinamento. Faz uma análise. Não é um parágrafo que tem uma função, o objetivo era ser um argumento, mas não é porque o aluno não sabe o que é um argumento. Porque tem pessoas que se acham melhor que eles porque não tem essa deficiência de não escutar. De novo, é só uma constatação, é uma opinião. E em um texto, numa prova, a opinião não vale nada. Nada. Deveria haver um argumento. Argumento é uma ideia apresentada, provada e analisada. É um texto bastante interessante, porque apresenta o tema, apresenta a tese, mas não existe argumentação de qualidade. Mesmo eles sendo surdos, merecem ter direitos iguais aos outros. Um bom ensinamento, uma boa explicação. É só opinião, não tem prova, não tem análise. Tá? Também merece oportunidades em faculdades, em empresas, pois mesmo eles tendo essa deficiência, são pessoas normais. Espera aí. Este quarto parágrafo tem o mesmo conteúdo, o mesmo assunto do parágrafo anterior. Tá? Falta de progressão. Então, um texto muito precariamente organizado. Ficou com 120 por quê? Porque tem o tema da redação e tem as teses no segundo parágrafo. 120, é isso. Vamos ver agora como é que um texto, quais são as características de um texto com 160. Em 160 houve apresentação, espera-se que tenha havido tema e tese, e as teses devem ter sido cumpridas, ainda que superficialmente. Veja. Primeiro eu destaco o tamanho dos parágrafos. Tá? Então, parece, pelo tamanho, que são parágrafos um pouco mais complexos. Leia. O Brasil Império, no século XIX, viveu anos de turbulências, devido ao golpe da elite. Porém, foi durante a vigência de Dom Pedro II que houve a criação da primeira escola para surdos no país. Isso aqui é paráfrase dos textos de apoio, tá? Mas ele está dentro do tema, está indo bem. Tal avanço significou uma maior inclusão de deficientes auditivos no campo educacional, mas hoje há pouca infraestrutura, primeira tese, para adesão de deficientes nas escolas. A falta da formação educacional para os surdos é um problema de saúde pública, segunda tese, e acarreta uma segregação, terceira tese, da sociedade, alimentando o ciclo vicioso da intolerância social. Então, este aluno apresentou 4 teses na introdução. Ok, um aluno, sei lá, arrojado, mas competente. Ok. 4 teses. Para poder ficar com 160 ou 200, ele tem que cumprir as teses. Tem que retomar a ideia da intolerância, o preconceito, saúde pública e ainda a pouca infraestrutura. Segundo parágrafo. Após a construção da escola para surdos, houve inúmeros avanços no meio educacional. Entre eles a Libras. Desde 2002, a Libras, Língua Brasileira de Sinais, foi considerada como a língua oficial do país. Até aqui não existe nenhuma conexão com as 4 teses. Novamente, o aluno parafraseou os textos de apoio, tá? E fez disso o início do seu argumento. Na verdade, se não retoma a tese, não é argumento, não. E mesmo assim, na linha 3, segundo parágrafo, muitos cidadãos desconhecem sua regência. Essa ideia do desconhecimento da Libras é um problema estrutural da escola. Então, existe uma retomada superficial da primeira das 4 teses. Aqui, muitos cidadãos desconhecem sua regência, obviamente, da língua Libras. Desta forma, muitos surdos abdicam de sua formação educacional devido à intolerância e à negligência da sociedade, que as excluem por serem especiais. Aqui na palavra intolerância existe uma cópia, tá, de uma das teses. Em intolerância dá para a gente ver negligência e intolerância. Então, neste parágrafo, de forma muito superficial, o aluno conseguiu retomar 3 teses. A ideia da infraestrutura, porque o aluno está na escola, mas não consegue aprender Libras. E ainda a palavra intolerância foi capaz de retomar intolerância e segregação. Terceiro parágrafo. Entretanto, está assegurado pela Constituição brasileira o direito de desenvolvimento educacional e a difusão do uso de Libras, o que na prática pouco se cumpre.
Aqui talvez haja uma conexão com a tese da falta de infraestrutura. No Brasil, há escolas inclusivas que, apesar de oferecer vagas para deficientes, não proporcionam bem-estar efetivo para esses alunos. Retomada da tese de infraestrutura. O livro Extraordinário é exemplo do preconceito que jovens especiais sofrem no ambiente escolar. A palavra preconceito retoma intolerância e preconceito. Então, 3 teses retomadas de forma muito superficial. Por isso ficou com 160. Continuo lá. O livro Extraordinário é um exemplo do preconceito que jovens especiais sofrem no ambiente escolar, retratando uma criança com deformidade facial que vive em meio da discriminação e bullying. Meu Deus. Na verdade, para mim, não tem conexão, não. Mas a corretora, a banca que corrigiu o Enem, considerou que neste parágrafo houve uma conexão com o tema. O cenário do livro está fortemente no dia a dia dos surdos e carece de mudanças efetivas. Aqui, esse negócio de cenário está fortemente no dia a dia dos surdos, essa foi a conexão estabelecida. Ficou muito superficial. Que massa, terminou a argumentação aqui do aluno e ele falou de preconceito, falou de intolerância e de infraestrutura, de modo muito superficial. Ele não conseguiu falar de saúde pública, tá? Lembra que lá no primeiro parágrafo ele falou, na penúltima linha do primeiro parágrafo, ele falou que é um problema de saúde pública. Não retomou. Isso também fez ou ajudou, né, corroborou, colaborou na parada, a nota parou em 160. Portanto, medidas são necessárias para resolver esse impasse. Segundo Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Uma pausa. Aqui tem um erro muito grave. Tá? Na conclusão, não deve haver nenhuma informação nova. E este aluno, levado por alguém ou por ele mesmo, colocou um conhecimento, colocou uma ideia nova na conclusão, um erro aqui. Tá? Isso está reforçando a permanência dele na nota 140. Péssimo. Assim, cabe às secretarias da educação de cada estado brasileiro que incentive a difusão do conhecimento para os surdos, por meio da criação de materiais didáticos visuais, em que professores capacitados em Braille e Libras repassem conhecimentos que os demais alunos obtêm durante a aula. Isso aqui é a solução do problema de infraestrutura. Tá? Então, tem uma conexão com o argumento, ou com os argumentos, e com a tese. Isso aqui é projeto de texto cumprido. Por certo, essas medidas contribuiriam para o fim do ciclo da intolerância e preconceito retomado aqui entre os indivíduos, resultando numa melhora da formação educacional dos surdos brasileiros, tendo assim uma sociedade mais homogênea. Tá? Então, o projeto de texto foi cumprido, mas apresentou muitas falhas, notadamente nos argumentos. Tá? O aluno apresentou 4 teses, cumpriu apenas 3 e cumpriu de forma superficial. Ele não tem noção direito do que é um argumento, mas o texto dele ainda é melhor do que o texto anterior. Tá? E como conseguiu cumprir parcialmente as teses, tirou 160. Agora, você vai ver uma redação que cumpriu totalmente, quase que totalmente, com o projeto de texto. Na verdade, tem 1 ou 2 erros só, o que é tolerável. Essa redação foi avaliada como 200 na competência 3, que é do projeto de texto. Mas ela não tem nenhum repertório sociocultural. Foi avaliada com 120 na competência 2. E o menino escreve com muitos problemas. Existem problemas de construção na frase. Por isso, ele deveria tirar por volta de 120 na competência 1. Veja, ele tiraria por volta de 120 na 1, 120 na 2, mas o projeto de texto foi excessivamente bem feito, por isso ele tirou 200 na competência 3. Veja, apesar do imperador Dom Pedro II ter mobilizado-se a favor da educação de pessoas com deficiência auditiva, criando a primeira escola para a educação de surdos no Brasil e, posteriormente, tanto a legislação brasileira como a ciência reconhecer os direitos e potencialidades dessa minoria, eu levantei aqui os dedinhos porque são 2 teses, tá? Ele fala tanto a legislação como a ciência reconhecer os direitos e potencialidades dessa minoria. Isso aqui não é o tema da redação, o reconhecimento, tá? Na lei e ainda a ciência, não é o tema da redação e nem a paráfrase dos textos de apoio. Então são 2 teses. Adiante. Infelizmente, ainda existem obstáculos que dificultam uma formação educacional de surdos no país, entre os quais estão a dificuldade de comunicação e o preconceito. São 4 teses.
Vou adiantar, ele não conseguiu cumprir as duas primeiras, não. Tá? Ele nem imaginava que isso era tese, quando ele falou de a linha 3, tanto a legislação quanto a brasileira como a ciência. São informações que ele colocou que ele não prova, que ele não retoma. Então, são dois problemas, já vou adiantando então, dois problemas no projeto de texto. Mas está muito claro aqui nas duas últimas linhas do primeiro parágrafo que dificuldade de comunicação e preconceito são as teses que ele queria colocar. Colocou duas involuntariamente e não retomou. Tá? Então houve dois defeitos aqui, duas quebras. Mas as duas seguintes, que foram dificuldade de comunicação e preconceito, foram fenomenalmente cumpridas. Veja, é evidente que um dos principais problemas na educação de surdos é a comunicação com a comunidade escolar. Fenomenal, porque ele apresenta o tema da redação, aqui nessa primeira frase, né? Problema da educação de surdo, e ainda apresenta a tese, comunicação com a comunidade escolar. Então, apresentou a ideia geral, a qual não é preparada para receber nem educar esses jovens especiais. Tem uma pequena análise, um comentário aqui, tá? Não é tese nem tema, não, é uma análise. Um cenário que ilustra esse despreparo é, em primeiro lugar, o fato de professores, coordenadores e alunos não serem alfabetizados em Libras, mesmo esta sendo a segunda língua oficial do Brasil e materna dos surdos. E, em segundo lugar, a situação de as escolas brasileiras não terem estrutura física e profissional para auxiliar no aprendizado dos alunos com deficiência auditiva, sendo comum a falta de tecnologia e salas assistivas, como também a ausência de uma equipe multidisciplinar com psicólogos, médicos e tradutores. Da linha 3, do segundo parágrafo, até essa antepenúltima linha, houve prova do que o aluno falou, sem fonte. Nenhuma fonte. Essa prova a gente pode chamar de prova baseada no senso comum. Pode, Manuel? Os corretores estão falando que pode. Esse texto tirou 200 na competência 3. Mas não passa de 120 na 2. Então seria bom que você indicasse a fonte. Nas duas últimas linhas existe uma análise. Assim, é visível que o aprendizado no Brasil tornou-se um privilégio de ouvintes e não um direito de todos. Comentário. Então o argumento foi apresentado, provado, aos trancos e barrancos, e foi analisado. É um argumento bastante bom que cumpre com perfeição a primeira tese. Veja o segundo argumento. Além disso, o preconceito construído em torno da imagem do surdo, já na primeira frase a tese da retomada, condiciona um status de incapacidade e inutilidade. Pois isso, eu acho que eu queria dizer por isso, pois isso a sociedade não consegue ver suas potencialidades. Foi uma análise bem superficial. Infelizmente, esse estereótipo reflete não só na administração da escola, que muitas vezes nega a matrícula de surdos, assim como tem reflexo na sala de aula, onde a criança surda é tratada como coitadinha ou é vista como um atraso para o resto da turma. De novo, a mesma coisa que o aluno fez no parágrafo anterior. No parágrafo anterior, ele deu uma prova sem fonte, baseada no senso comum. Tá? Neste parágrafo, ele deu uma prova sem fonte, baseada no senso comum. Fecha a competência 3, porque apresenta o projeto de texto e cumpre fielmente. Mas fica com 120 na competência 2, porque não conseguiu trazer repertório pertinente, conectado ao tema, e produtivo, analisado. Duas últimas linhas. Sendo assim, faz-se, queria escrever faz-se necessário tomar medidas para mudar esse contexto de completa exclusão e desrespeitoso às diferenças. Vamos ver a conclusão? Portanto, nota-se que a educação brasileira não está apta a educar pessoas com deficiência auditiva. Dessa forma, para que essa realidade mude, é preciso que o governo garanta a comunicação da comunidade surda. Primeiro problema resolvido. Com o resto do corpo social, promovendo cursos gratuitos de Libras dentro do âmbito escolar e investindo na aquisição de materiais assistivos, na construção de salas especiais e na contratação de professores de outras áreas que possam apoiar os professores tanto dentro como fora da escola, dando dessa forma instrumentos para que a escola e a sociedade aprendam a ouvir o surdo ao invés de ignorá-lo e excluí-lo. Por conseguinte, pouco a pouco será possível derrubar os muros do preconceito. Segunda tese resolvida. Tá? A segunda tese era o preconceito.
derrubar os muros do preconceito e construir um lugar deste pontes de inclusão dos surdos na educação no Brasil. Quando analisei esse texto com os alunos, eu falei assim, deve ser um futuro engenheiro, esse negócio de derrubar muro, construir ponte, mas fora que é brincadeira, o projeto de texto é fenomenalmente bem cumprido. Na introdução apresentou o tema e 2 teses. Eu sei que houve 2 que ele não cumpriu, tá? Mas as 2 teses, a ideia da comunicação e do preconceito, elas foram reapresentadas, provadas, analisadas e depois elas foram solucionadas. Isso é projeto de texto apresentado e solucionado. Espero que você tenha gostado, espero que você tire uma excelente nota. Tá? Bons estudos e aquele abraço.